Olá, queridos. Muito bom estar de volta com esses louvores, o Senhor sendo glorificado, né? E a gente se rendendo à presença dEle, o seu amor, a sua graça sobre nós. Então, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês hoje. E eu queria ficar com o texto que nós começamos a nossa reunião dominical hoje, né? Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe, né? E no capítulo 4, versos 1 a 7. Eu vou reler porque é importante a palavra de Deus, ela fala por si mesma, e ela produz frutos num coração aberto, que a acolhe, né? De verdade, né? Com sinceridade. Ela enraiza, ela brota, ela produz frutos finalmente, ela muda a nossa vida. Então, eu quero reler essa palavra, que ela realmente ela é muito impactante, muito importante para os nossos tempos. E aí nós vamos focar num aspecto dela hoje. Amém? Então, diz assim, Filipenses 4, versos 1 a 7. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe sua palavra, o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, nossa mente, e a gente possa aprender do Senhor e crescer no seu conhecimento, na sua graça, vivendo para a sua glória. Amém? Então, queridos, o foco, a gente já viu, né, do amor, do afeto que o apóstolo Paulo tinha pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, né, pela comunidade da fé, as saudades que ele tinha, né, como isso é importante, né? A gente servir ao Senhor, amar a Deus e aqueles que são seus não é uma obrigação, mas é um prazer, é um privilégio, é uma honra, né? E se não é por amor, se não é por saudades, então não tem sentido a gente estar junto e glorificando ao Senhor juntos e servindo ao Senhor, né? E aí ele nos convida a permanecermos firmes nele, né? E aí ele fala da importância dos irmãos viverem em harmonia. Você veja bem, havia um atrito entre duas irmãs queridas que cooperaram no evangelho com ele, serviram a Deus juntamente com a equipe apostólica, duas mulheres, né? Evódia e Síntique, e, no entanto, elas tinham um atrito entre elas. E aí você olha o apóstolo, ele não toma partido. Quantas vezes na igreja, né, os irmãos ficam querendo, vem para o meu lado, né? Mas, na verdade, ele não toma partido. E ele diz assim, olha, ajudem nossas irmãs, servas do Senhor, a viverem em harmonia, né? A questão não é o motivo da intriga, da diferença, da separação, da briga. A questão é que o amor do Senhor é maior do que tudo isso. E a gente precisa se perdoar mutuamente e precisa saber da importância de que a gente mantenha a unidade do Espírito Santo que já existe entre nós, num vínculo de paz profunda, como diz a palavra, né? Em harmonia, no amor do Senhor, né? E aí ele fala dos seus cooperadores, de Clemente, como é importante a gente honrar as pessoas que servem ao Senhor, né? Com dedicação, com zelo, com fervor, né? E ele faz isso aqui. E finalmente ele diz então
para os irmãos lá nessa cidade, essa cidade próspera, romana, né, onde cidadãos eram considerados cidadãos romanos, né, eles tinham esse orgulho, viviam bem nessa cidade, mas tinha uma igreja crescendo lá, uma igreja do Senhor. E como em todo lugar, a igreja do Senhor, mesmo que seja numa cidade mais gentílica que judaica, né? Porque você vê essa única epístola de Paulo em que não é mencionado nenhuma frase da lei, do Antigo Testamento, né? Por quê? Porque não eram cristãos judeus, eram cristãos gentios, não judeus, né? Que tinham seus muitos deuses, suas muitas religiões, viviam da forma que achavam que era melhor para eles, mas também havia perseguição aos cristãos, porque os cristãos eram esses que só adoravam o único Deus, né? E eles eram diferentes, eles viviam de maneira diferentes, né? Então, queridos, o que o apóstolo Paulo diz para eles é: alegrem-se. O apóstolo Paulo sabia que eles estavam vivendo momentos de muita dificuldade. E a alma deles estava abatida, e eles estavam tristes, e isso estava adoecendo o povo de Deus ali. Então ele diz: alegrem-se no Senhor sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele repete, né? Ele diz assim: novamente direi, alegrem-se, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Quando você se alegra no Senhor, você então começa a ser como Ele, a sua amabilidade começa a fluir de você. Se você está entristecido, você está ensimesmado, você está muito preocupado com as suas questões interiores, com as circunstâncias da sua vida, e você se fecha em si mesmo, isso adoece a sua alma. E não só a sua alma, a sua psique, a sua mente, suas emoções, mas adoece o seu corpo, adoece o seu coração. Então você precisa ouvir essa palavra do apóstolo: alegre-se no Senhor. Olhe para além, como nós cantamos aqui, né? Nós não vivemos do que vemos, mas do que não vemos. Que o Senhor seja a motivação maior da sua alegria. E aí ele diz assim: que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. O cristianismo verdadeiro só pode ser vivido, só pode fluir naturalmente de nós, na medida em que a nossa motivação para a nossa alegria, para a nossa realização, né, para a nossa satisfação interior, esteja no Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, e em tudo que nós experimentamos nele. E aí ele diz assim: perto está o Senhor. E, queridos, quando ele diz perto está o Senhor está perto de várias formas. O Senhor está perto porque ele se fez habitar em nós pelo seu Espírito Santo, e nós temos essa comunhão pessoal, íntima, profunda com ele, para desfrutar da sua presença. O Senhor está perto porque ele prometeu andar conosco, lado a lado conosco, está sempre presente, nos bons momentos, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele está presente, isso faz toda a diferença. E o Senhor está perto porque a sua volta está perto, e nós dizemos, perto, né? E nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus. Assim como afirmamos: Maranata, o Senhor vem. Então, queridos, a alegria, e hoje a ciência já nos ensina isso, né? Ela traduz os efeitos químicos da endorfina no nosso corpo, né? E embora uma disfunção química possa alterar nosso humor, nosso estado de espírito, né? Nossa percepção de satisfação ou não interior, né? De plenitude, de realização, e esse é o conceito de alegria, né? Essa plenitude, essa satisfação interior, essa realização que nos faz sorrir, nos faz sentir bem, né? Embora fisicamente, cientificamente, a ciência tem razão nisso, né? Óbvio, né? A ciência é uma coisa boa, o Senhor é que deu essa capacidade do ser humano pesquisar e descobrir coisas, né? Testar coisas para o seu próprio bem. A ciência em si é neutra, a gente sabe, a gente pode usar para o bem ou para o mal, né? Mas nesse caso,
ela é usada para o bem, né? Essa descoberta é fantástica, porque muita gente tem apenas um desequilíbrio orgânico de elementos químicos que precisa ser tratado, e precisa ser tratado com medicação, né? Então, precisa recorrer a esses profissionais da ciência, porque pode ajudar. Mas, embora isso seja realidade, também é sabido pelos próprios cientistas que o que desencadeia, muitas vezes, a liberação da endorfina no nosso organismo, o que motiva, e motivação aqui é muito importante no que nós estamos falando, nessa questão da alegria na nossa vida que está faltando, né? O que desencadeia é encontrar o que nos satisfaz. Nos níveis mentais, né? Nível mental, emocional e físico. Aí alguém pode dizer assim, não, mas no material também, né? Quando a gente tem o que a gente quer, a gente se sente alegre, né? Quando a gente não tem, a gente se sente triste. Mas isso não é exatamente o que acontece conosco, a nossa experiência subjetiva, né? Na verdade, o material, ele só vai trazer ou não satisfação na medida em que na nossa mente, na nossa razão, aquilo é importante ou não para nós. Se é ali que nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso prazer, o nosso desejo, é ter isso ou não ter isso, né? É provar disso ou não provar disso, então, aí sim, o material vai ter algum sentido. Mas então você vê uma questão mais mental, mais racional, mais emocional e física dos nossos sentidos, né? Os 5 sentidos, né? Tato, né? Visão, você vê se tem ou não tem aquilo, né? Esse sentimento, essa emoção de ter ou não ter, paladar, né? Os prazeres do corpo e da mente. Então, queridos, o que desencadeia, o que motiva isso é realmente o que vai trazer ou não satisfação interior, plenitude e realização para nós. E a Bíblia, ela ensina que há tempo para tudo, né? Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para luto, né? Nós estamos vivendo esses tempos de Covid e tempos difíceis no mundo, né? Então, pessoas têm experimentado luto profundo pela partida dos seus amados ou a partida dos amados dos seus amados, né? Essa consternação profunda. E a Bíblia diz que há tempo para isso, mas há tempo também de dançar e celebrar e se alegrar, né? E Jesus, ele vai nos encorajar a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram, né? Essa perspectiva de que a nossa alegria e a nossa tristeza não seja só uma coisa que tem a ver conosco, mas que tem a ver com os outros, né? O verdadeiro amor ágape, que Paulo cita no nosso texto, é você ter esse olhar para o outro de compaixão, de amor verdadeiro, né? De identificação com o outro, e se permitir se alegrar na alegria dele e chorar com a tristeza dele, né? Em tempos de Covid é isso mesmo, a gente chora muito com aqueles que estão experimentando dor, sofrimento e luto, né? Mas o apóstolo Paulo, então, ele sabe que aquele povo lá de Filipos, né, já estava experimentando isso, essa profunda tristeza, né? Por quê? Porque a vida deles realmente não era fácil, né? Talvez fosse até muito mais difícil que a nossa, né? Eles não tinham só enfermidades, né, que levavam a sofrimento, eles não tinham nem os remédios que nós tínhamos, nem a penicilina eles tinham, né? Que só surgiu quase 2.000 anos depois, em 1800 e alguma coisa. Então, eles não tinham, né? Pegavam uma infecção, morria, né? Dificilmente conseguia se curar, morriam jovens, né? E muitas outras enfermidades. Eles tinham perseguição física, eles tinham perseguição moral, e eles tinham essa coisa de estar vivendo numa cultura que se contrapunha à cultura cristã, né? Então, queridos, eles experimentavam as mesmas coisas que nós, e o apóstolo Paulo mesmo já tinha passado por muitos sofrimentos, e naquele momento que ele escreve isso, ele estava encarcerado, ele estava numa prisão. É bem provável que ele estivesse numa prisão em casa, mas acorrentado e vigiado por guardas romanos, né?
Mesmo assim, o que ele diz por toda a epístola dos Filipenses é que ele se alegrava. Ele cita essa palavra, alegria, nos seus diversos tempos, né, de se alegrar, no verbo, né, pelo menos 16 vezes na epístola, e ele diz como ele se alegrava no Senhor, estando preso, tendo passado todo o sofrimento que ele passou, né, ele foi torturado, ele foi espancado, ele sofreu várias coisas, como nós lemos na Escritura, no próprio livro de Filipenses, ele conta em detalhes o que ele passou. Se você tomar o cuidado de ler na sua casa depois, é uma carta curta, né? Ele explica o que ele passou e ele se alegrava. Ele se alegrava porque ele podia compartilhar Jesus com aqueles que iam visitar ele na prisão, né? Ele se alegrava porque ele podia compartilhar o evangelho com a guarda pretoriana, a guarda do palácio romano. Eles se revezavam para cuidar, tomar conta dele. E aí ele diz na Epístola aos Filipenses que ficou claro, até mesmo para todos os soldados romanos, a guarda romana, que ele estava preso por causa de Jesus Cristo, e não porque ele é um criminoso, porque ele cometeu algum crime. Ele se alegrava nisso, essa honra, essa dignidade que o Senhor deu para ele. Como nós reagiríamos no lugar dele, né? Então, os filipenses também estavam tristes porque sabiam que ele estava preso e não sabiam o que ia ser da vida dele. Né? Algum tempo depois ele foi martirizado, não é mesmo? Mas, e ele diz assim para os irmãos, então, alegrem-se no Senhor. Não olhem para as suas circunstâncias, não se afundem na tristeza da sua alma, olhem para o Senhor, olhem para as suas promessas, desfrutem da sua presença amorosa, tenham comunhão com Ele, se alegrem nisso. O sentido da vida está no nosso Deus e no Senhor Jesus Cristo presente dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Né? É muito interessante que Jesus no Evangelho, ele vai dizer que não existe maior alegria nos céus do que quando um pecador se arrepende. Né? Você é um pecador? Eu sou um pecador, mas um pecador arrependido, que se deu conta do quanto ofendia o seu Criador e se arrependeu profundamente disso. A Bíblia diz que quando a gente olha para Jesus e vê o que ele fez por nós na cruz, morto, sendo justo, santo, por causa dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a comunhão com o nosso Criador de novo e fôssemos guardados para a eternidade nele e pudéssemos experimentar sua alegria profunda. A Bíblia diz que quando um de nós se arrepende, é a maior alegria nos céus, a festa nos céus. Né? Então, você já se arrependeu dos seus pecados? Já entregou sua vida a Jesus? Está tendo festa no céu se você fez isso, quando você fizer isso. E essa é a maior alegria, e aí a gente pode desfrutar, então, da alegria no Senhor. Né? O livro de Neemias, no Antigo Testamento, o capítulo 8 de Neemias, o verso 10, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Na minha versão aqui, diz que a alegria do Senhor nos fortalecerá. Queridos, tristeza profunda nos enfraquece. Tristeza profunda nos coloca para baixo, nos torna improdutivos. Deus não quer que a gente permaneça nessa tristeza profunda para sempre. E é por isso que a Bíblia nos convida a nos alegrar no Senhor. Né? Há tempo para tristeza, sim, mas Ele nos convida a nos alegrar de novo, a experimentar a alegria nele de novo, a olhar para o Senhor Jesus Cristo e desfrutar do seu amor, contemplar esse amor maravilhoso que Ele fez transbordar sobre nós. Na sua morte, na sua ressurreição e na sua presença gloriosa por meio do seu Espírito Santo e na promessa da sua volta. Né? Então, queridos, você está fraco? Você está sem força? A alegria do Senhor é a sua força. Fortaleça-se na alegria do Senhor. Né? A alegria é esse bálsamo para a alma e para o coração. Né? Como nós falamos aqui, os nossos problemas emocionais afetam o nosso físico, afetam o nosso coração físico, né? O coração oprimido pelas circunstâncias da vida nos entristecem, mas o Senhor é a nossa alegria.
E é uma alegria muito maior do que as alegrias passageiras que nós experimentamos no mundo, porque as alegrias passageiras, como diz o nome, não permanecem. E muitas vezes elas se transformam em tristeza, em frustração, porque elas passam muito brevemente, né? Há um verso em Provérbios, Provérbios capítulo 4, 13, que diz: mesmo no riso, o coração pode sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria terminar em tristeza. Isso é visto numa perspectiva humana. Nossas alegrias aqui neste mundo, elas não permanecem. E a Bíblia, e o próprio apóstolo Paulo nos convida a olharmos para o eterno, para o nosso Deus, né? Para esse relacionamento pessoal que ele nos deu graciosamente no amado, em Cristo Jesus, e desfrutarmos disso. E ele diz lá em Colossenses, essa outra epístola que ele escreve à igreja de Colosso, ele diz para nós olharmos para as coisas do alto, para nós focarmos a nossa atenção nas coisas do alto, nas coisas eternas, no próprio Deus e naquilo que ele se revela a nós como sendo eterno, né? Para ocupar nossas mentes com coisas boas. Aqui em Filipenses capítulo 4 mesmo, no verso 8, que nós não lemos, ele nos convida a olharmos, a termos esse olhar para as coisas eternas, para os valores eternos, para as coisas virtuosas, as coisas de Deus, porque elas trazem alegria perene, permanente para a nossa vida, mesmo em meio a circunstâncias dolorosas, difíceis. Ainda você encontra aquele gozo que nós cantamos aqui, né? Aquela alegria profunda no Senhor Jesus. Quando a gente se lembra e olha para Ele e pela fé desfruta da sua presença na nossa vida, né? É uma alegria que perdura. Então, queridos, mesmo em meio aos percalços da vida, a gente pode experimentar essa alegria. O apóstolo Paulo está nos convidando aqui a nos voltarmos por inteiro para o Senhor, para desfrutarmos dessa alegria que pode ser experimentada na alma, no coração, no corpo, na mente, né? E a nossa volta com aqueles que convivem conosco, né? Deixar essa alegria fluir para os outros conhecerem a amabilidade do Senhor em nós, né? Então, queridos, essa presença amorosa de Jesus pode ser uma experiência sua hoje, né? Volte para o Senhor, que a alegria do Senhor seja uma marca na sua vida hoje, né? Você possa desfrutar disso hoje. Ele é fiel nas suas promessas, né? E nós temos essa comunhão com Ele, né? João, o Senhor vai nos dizer no Evangelho de João, eu quero ler esse verso para vocês, muito importante, João 16, verso 22. O Senhor diz assim: assim acontece com vocês. Jesus estava nos seus últimos dias, prestes a ser preso e experimentar a sua paixão, seu sofrimento, sua tortura e ser crucificado. E os discípulos não entendiam isso muito bem ainda. Então Jesus diz assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, porque ele iria partir, né? Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Aqui ele repete várias vezes para nós orarmos no nome dele, em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, né? E o Pai, quando nós oramos com fé, segundo a sua vontade, ele nos abençoa, né? Com a resposta de oração. Então, queridos, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza. Então, Deus nos permite experimentar essa tristeza, né? Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Muitas pessoas entendem que essa passagem, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou embora, vou ser morto, vou ser crucificado, vou subir aos céus e o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, vai habitar com vocês. Eu e o Pai habitaremos com vocês por meio do Espírito Santo. E eu voltarei em dia e hora que ninguém sabe, lá na frente, né? O Senhor está para voltar. Aleluia. Então vocês vão ter uma alegria perene e eterna.
Mas, na verdade, querido, se você ler o contexto desse capítulo 16, dos versos seguintes ao 22, como no próprio final do verso 22, você vai ver que Jesus está falando de uma volta breve, da volta da sua ressurreição, quando ele aparece de novo fisicamente para os discípulos, no seu corpo glorificado. Ele atravessa portas e paredes, come com eles, os abraça, toca neles, eles tocam nele. E ao mesmo tempo, ele tem esse corpo que pode desaparecer e aparecer de novo. E os discípulos, então, têm essa convicção de que ele ressuscitou dentre os mortos. E uma convicção de fé tão profunda que eles são capazes de viverem como Paulo, como os outros apóstolos, padecendo perseguição atroz e torturas e até a morte do martírio violentamente. Quem se submeteria a isso por uma mentira, né? Para criar uma nova religião? Eles sabiam que o Senhor ressuscitou, estava vivo, e que tudo que ele falou era verdade. Agora eles compreendiam plenamente. E essa alegria ninguém poderia tirar deles. E mesmo em meio ao sofrimento, né, a gente lê lá em Atos 12, João e Pedro sendo presos, né, naquelas prisões tristes, parecem as prisões brasileiras, né, horríveis, né, escavadas na rocha e presos com grilhões de ferro e sofrendo, sendo espancados. E o que eles faziam? Eles cantavam louvores a Deus, porque eles sabiam que o Senhor deles estava vivo. Nada mais podia roubar essa alegria deles. Então, queridos, essa é a verdadeira alegria do cristão. Hoje, Jesus não está andando fisicamente entre nós, mas o Espírito Santo é a presença verdadeira dele. E pela fé, nós desfrutamos dessa alegria que ninguém pode roubar de nós. E a fé é a chave que nos conecta a ela quando nós olhamos confiantes para o Senhor Jesus, que habita em nós e caminha conosco, e está para voltar. Perto está o Senhor. Então nós precisamos lembrar disso, queridos. E por último, eu quero ler apenas com vocês uns versos que o apóstolo Pedro escreve. O apóstolo Pedro escreve no primeiro capítulo da sua primeira epístola, nos versos 8 e 9, ele diz o seguinte: mesmo não o tendo visto, olha nós aí, né? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, né? E apesar de não o verem agora, creem nele, têm essa certeza, essa confiança plena de fé, e exultam com alegria indizível e gloriosa. A gente não vê agora, né? Nunca o vimos fisicamente, só com os olhos da nossa alma, né? Por meio do Espírito Santo. Mas a gente crê, e crê essa certeza, essa convicção, a gente sabe, a gente experimenta por meio do Espírito Santo que habita em nós. Diz Paulo lá em Romanos 8, né? O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Então, queridos, e por isso nele nós exultamos com alegria indescritível, indizível, né? E gloriosa. E aí ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, queridos, não fique mais entristecido por muito tempo. Olhe para o Senhor, busque o Senhor aí onde você está. Exercite a sua fé no Senhor, né? A gente sabe que um coração alegre é mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida, né? E nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor aqui na palavra de Deus, por meio de Paulo, o apóstolo. Alegre-se no Senhor sempre. Novamente eu digo a vocês, alegrem-se. E a alegria do Senhor é a nossa força, ela traz cura para a nossa alma, ela nos fortalece, ela nos tira de nós mesmos, ela nos faz nos voltar de novo para o Senhor em louvores a Ele, o que nos traz mais alegria, porque é uma alegria sempre louvar ao Senhor de coração, Ele está sempre presente nos louvores, e também ela nos leva para o outro com o amor do Senhor, levando alegria para aquele que ainda está abatido e entristecido e que nunca se alegrou por conhecer o Senhor.
E assim nós tornamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então eu quero deixar essa mensagem com você. A Bíblia não nos condena por nos entristecermos, mas ela nos convida a sairmos da nossa tristeza, olhando para o Senhor, lembrando da verdade, da realidade de que o Senhor habita em nós e está perto de nós. E assim experimentarmos de novo essa alegria profunda que transborda de nós no Senhor, que traz cura para a alma, que traz saúde para o nosso coração, que traz saúde para os nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar essa alegria ao longo de todo esse domingo e todos os dias da semana seguinte e por toda a sua vida, para o louvor da glória, da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz.